com todos. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. O texto que nós vamos ler é um texto bem conhecido do povo de Deus. É uma história que se passou com Jesus, história real. Mas eu quero destacar somente, a parte da história que fala sobre Jairo. Lucas capítulo 8, versículos 40 a 42. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Amém? Amém? O contexto nos mostra que Jesus é a esperança que nunca falha. Também nos mostra que o Senhor nunca deixa de ouvir e responder às nossas orações, ao nosso clamor. Não são poucas as vezes que a gente ora e a gente já sabe a resposta que a gente gostaria de ter. Mas em Cristo Jesus, somos habitação do seu Santo Espírito, e precisamos não somente aprender, mas estar sempre dando espaço para o agir do Espírito Santo e aceitando aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida. Então, em Cristo Jesus, nós sabemos que o Deus eterno, Ele não conhece impossíveis, e Ele tem todo poder. Mas uma vez em Cristo, e uma vez sendo a habitação do Espírito de Deus, o Espírito Santo trabalha em nossa vida, para que a gente possa aceitar por fé, porque tudo que diz respeito a Deus é por fé. Aceitar por fé que a vontade do Senhor é soberana, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ora, irmãos, quantas coisas ocorrem na nossa vida, que a gente chega diante do Senhor, pergunta, mas Senhor, como é que está acontecendo? Às vezes a gente diz, por que está acontecendo? O Senhor nos ensina que nós não iremos nos alegrar, não é? Não nos alegraremos diante das atribulações, mas nos alegraremos porque apesar das tribulações, Ele permanece fiel, Ele não nos desampara. E Jesus, a Bíblia ressalta algumas coisas que Jesus Cristo, o homem, fez, não é? Ele acalmou o mar, fez cessar o vento. Quando os discípulos já estavam certos de que o barco iria naufragar, e eles chegaram a pensar e achar que iriam morrer, Jesus libertou um homem lá em Gadara, um homem que vivia afastado da sua família, afastado da sociedade, um homem que era possuído por demônios, tinham tentado já prendê-lo com correntes, mas a força dos demônios não permitia, e ele vivia lá numa linguagem atualizada, lá nas catacumbas, lá no cemitério, e Jesus vai até ali, aquele homem é liberto, e o Senhor transforma aquele homem em um missionário, para proclamar a sua palavra. Aleluia. Sabe, irmãos, Jesus curou uma mulher hemorrágica nessa história desse texto mais adiante, depois que todos os recursos da medicina haviam se esgotado. Mas Jesus também ressuscitou a Lázaro.
ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus tinha todo o poder. Jesus Cristo, como homem, ele tinha também as suas necessidades de homem, de ser humano. Como ser humano, como homem, foi o último Adão, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele precisava dormir. Mas ele era um filho de Deus. E sabe, meus amados irmãos, Jairo procura a Jesus Cristo numa situação terrível. Podemos dizer numa situação desesperadora. Onde quer que Jesus fosse, havia uma grande multidão. E Jairo era um dos principais da sinagoga. E é preciso lembrar que os judeus, eles não apoiavam a Jesus, não aceitavam a Jesus como Messias. Então ele, como um alto posto nas sinagogas, ele decide procurar Jesus publicamente. E ele não somente decide buscar Jesus, mas quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra. Ali numa determinação que Jesus era superior às sinagogas, às autoridades religiosas do seu tempo, e ele reconhece a Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo, aquele que tinha poder para curar a sua filha. Imagina como estava o coração daquele homem, gente. Os médicos já tinham dito, olha, não tem jeito, é só uma questão de horas e essa criança vai morrer. Era um adolescente de 12 anos. E aí quando ele chega diante de Jesus, Jesus vai em direção à casa de Jairo. Aí tem a mulher do fluxo de sangue que tocou na orla do vestido de Jesus. E ele para, não quero me deter nisso aí. Mas quando ele está falando com aquela mulher, vem um emissário da casa de Jairo. Ele diz assim: Jairo, a sua filha já morreu. Não perturbe mais o mestre. Sabe, irmãos, Jairo era um homem importante, mas a sua fisionomia demonstrava profunda tristeza. O que levou Jairo a procurar Jesus foi o desespero de saber que estava perdendo a sua filha e a certeza de que ninguém mais poderia resolver o seu problema senão Jesus. Ele não tinha mais ninguém para recorrer. Agora, quando ele vai procurar Jesus, ele teve que transpor a sua posição religiosa, posição social, posição econômica. É como se ele estivesse dizendo: o cargo importante que eu tenho na sinagoga não significa nada para mim diante da saúde da minha filha. Tudo que podia ser feito em termos humanos, fora feito. Mas a sua filhinha, de apenas 12 anos, estava morrendo. A Bíblia não relata qual foi a enfermidade daquela adolescente. Sabe, irmãos, a doença, ela atinge a todas as pessoas, independentemente de classe social, cultural. Jairo já sabia que os escribas, fariseus e os herodianos, eles planejavam matar a Jesus. Talvez o som precise baixar um pouco, por favor. O desespero de Jairo levou a prostrar-se publicamente diante de Jesus. Então Jairo rompeu o medo da crítica, o medo da retaliação dos líderes religiosos da nação. Ele sabia da importância da família, mas ele não somente sabia da importância da família, mas ele amava a sua filha. Ô irmãos, quem não ama um filho, uma filha? É bênção demais.
É bênção demais. Hoje é aniversário da Mirtes, a nossa primogênita. A gente estava recordando muita coisa hoje com Damares. Sensação de se colocar um filho nos braços, uma alegria indescritível. E Jairo estava perdendo a sua filha. As críticas, as perseguições, as injúrias a respeito de Jesus já eram do conhecimento de todos os líderes religiosos. Mas Jairo curvou-se diante de Jesus. Mais uma vez, porque ele reconheceu a Jesus Cristo como autoridade maior do que ele, como autoridade maior do que os líderes judaicos e da sinagoga. Então, com a sua atitude, Jairo estava proclamando que reconhecia a autoridade, o poder e a importância de Jesus Cristo. Ô meu irmão, minha irmã, será que nós, hoje, no período da graça, será que nós temos verdadeiramente reconhecido isso? Será que nós temos verdadeiramente reconhecido que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Deus vivo, que Ele tem todo poder no céu e na terra, que Ele pode todas as coisas, que Ele nos ama, e que como seus filhos, sabemos que Ele não tem predileção por ninguém, e a sua justiça é absoluta, assim como o seu amor é absoluto, como a sua graça, como a sua misericórdia. Será que nós estamos plenamente conscientizados disso? Ô meu irmão, ô minha irmã, não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Cair aos pés de Jesus é estar de pé. Cair aos pés de Jesus é não somente reconhecer a sua autoridade, mas declarar: Senhor, eu preciso do Senhor. Irmãos, mas na caminhada da vida, não são poucas as vezes que a gente clama, a gente recebe uma resposta totalmente diferente. Mas o trabalhar do Espírito de Deus não somente nos sustenta, mas fortalece para que possamos enfrentar esses momentos difíceis da nossa vida. Nós somos convocados a viver por fé. O Senhor diz: tende fé em Deus. Não é ter fé no homem, não é ter fé na religião, não é ter fé na igreja. Não, tende fé em Deus. Agora a gente sabe de uma coisa, que Jairo clamou com perseverança. Clamou com perseverança. Não foi somente uma súplica, mas um clamor com insistência. Você está apresentando alguma coisa ao Senhor? Pastor, eu já apresentei, agora pode continuar apresentando. Não esqueça que ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele é aquele que nos ensina que devemos apresentar diante dele as nossas necessidades com orações, súplicas e ações de graças. Não esqueça que a súplica é uma oração fervorosa. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece os propósitos que nós temos. Agora, já no caminho de casa, quando ele para atender aquela mulher, quando ele pergunta quem foi que lhe tocou, ele já estava no caminho de casa. E eu digo para você que o coração de Jairo estava aflito. Eu fico imaginando como é que estava o coração daquele homem. É possível que quando parou, ele tenha pensado assim: meu Deus, isso sou eu que estou falando, Jesus, vamos rápido que a menina está para morrer. Jesus, vamos logo, Jesus. Ô meu irmão, minha irmã, Jesus conhece exatamente o nosso tempo. Ele sabe o tempo que temos. Ele sabe exatamente, conhece as nossas necessidades. É nesse momento que chega o mensageiro. Não incomodes mais o mestre. A tua filha já está morta.
Aí a gente vai para o texto nos versículos 50 a 56, que diz assim: ouvindo-o, porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será curada. Olha só, o cara diz que chegou dizendo que ela estava morta, e Jesus diz: não temas, crê somente, e ela será curada. Mas como ela vai ser curada se ela já está morta? É para a fé que ele depositou no Senhor. E eles continuaram. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrassem com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se lamentavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dormindo. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, pegando-a pela mão, exclamou: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Mas ele ordenou que a ninguém contassem o que havia acontecido. Como escondeu a notícia dessa, gente? Como escondeu a notícia dessa? Naquela época não tinha WhatsApp, não. Nem tinha um Insta, mas as notícias corriam. Agora, irmãos, toda descrença e dúvida são vencidas pela palavra de poder de Jesus. A menina levantou-se não apenas da morte, mas também da enfermidade. O Senhor não somente ressuscitou, mas ressuscitou curada, aleluia. Porque a obra que o Senhor faz é completa. Agora, irmãos, quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos de Deus. O meu irmão, minha irmã, você sabe por que a gente está vivo? Porque Deus tem propósito na vida da gente. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Nos alegramos nele. E eu me lembro agora que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa na igreja. E quando ela estava já enferma, ela disse assim: mas meu filho, o que é que eu posso fazer para o Senhor? Eu disse: o que é que a senhora tem feito? Eu tenho orado. Senhor, minha mãe, esse é o trabalho mais difícil e pesado, a oração. Eu tenho dito, gente, que a gente ora pouco. A gente ora muito pouco. Pastor Murilo daqui, não sei se hoje, mas a gente vai estar falando sobre alguma coisa que a gente vai fazer aqui sobre oração. Nós oramos pouco. Orar é falar com Deus. A gente tem tempo para tudo. Fica não sei quanto tempo lá no Zap, no WhatsApp, olhando aquele negócio todo. Eu tenho dito para os irmãos: irmão, se tiver alguma coisa urgente para falar comigo, ligue. Porque, olha, eu já me libertei desse negócio de mensagem do WhatsApp. Vai juntar lá, na hora que eu puder ver, eu vejo. Às vezes demora uma semana para ver. Porque vai aparecendo uma, vai aparecendo outra, né? Aí quando eu zero tudinho lá, aí eu saio um pouquinho, eu volto, eita meu Deus, já tem um monte de mensagem. E por que a gente não tem tempo para meditar na palavra? Para se prostrar diante do Senhor, para agradecer a Ele as bênçãos recebidas. Nós estamos no culto da unção, porque nós declaramos que Deus tem todo poder, que Ele pode fazer todas as coisas. Não existe nada impossível para Deus. Mas Ele não faz conforme a nossa vontade, é conforme a vontade dEle. Amém? Amém? Agora, sabe, irmãos, quando Jesus vai conosco, nós não precisamos temer as más notícias. O telefone toca a qualquer hora, o meu telefone está ligado direto. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toca de madrugada. Eu não me assusto, não. Atendo, falo o que se falar, às vezes precisa orar, ora,
boto lá no canto, me viro para o outro lado e vou dormir. Eu não fico com problema comigo não, irmãos, que eu não posso resolver. Eu lanço sobre o Senhor. Se eu fosse ficar com os problemas, irmão, tinha partido há muito tempo. Não, é o Senhor que resolve. É o Senhor que resolve. Então, na presença do Senhor, nós não precisamos temer mais notícias. Porque nós temos a firme convicção de que a última palavra será a palavra do Senhor. Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa. Quantos mensageiros o inimigo tem enviado para fazer com que você desista de caminhar com Jesus? Vamos pedir discernimento ao Senhor, para que esse discernimento a gente possa ter essa percepção, para que a gente não esteja perdendo tempo, gente. O tempo é ouro, que a gente possa aplicar esse tempo para louvar, para celebrar o Senhor, aleluia. Quais as circunstâncias que você tem enfrentado e que vão de encontro ao que o Senhor espera de seus discípulos? Quais as circunstâncias que você tem enfrentado que vão de encontro às promessas que você tem do Senhor? Agora, a quem você ouvirá? Qual foi a escolha que você fez? Ô irmãos, eu escuto a palavra, mas os prognósticos disso, aquilo outro, mas a situação eu tenho que escutar ele, que tem que prevalecer a vontade dele. E se tiver de passar pelas situações difíceis, vamos passar, e as situações vão ficando para trás. Ele não vai abandonar a gente. Ele declarou: "Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século". Ele não vai deixar, ele não vai abandonar. Então, quando a gente ora, que a gente clama: "Senhor, que todos os seus planos, todos os seus propósitos sejam concretizados na minha vida", a gente está dizendo assim: "Senhor, eu creio que o Senhor tem todo poder, eu creio que o Senhor vai cumprir as tuas promessas, Senhor, me sustenta, Senhor, que eu não perca tempo me distraindo com coisas que o inimigo joga, para que eu possa perder meu tempo". Jairo fez uma escolha. Ele podia ter escutado o mensageiro que vinha com a notícia real, ou ele podia escutar o Senhor Jesus que disse, usando o termo atualizado: "Jairo, tenha calma, fique tranquilo, a menina será curada". O cara veio dizendo que ela morreu, e Jesus disse: "Tenha calma, ela será curada". Irmãos, ele escolheu ouvir a voz de Jesus. Agora, mesmo ele escolhendo a voz de Jesus, imagina cada passo que ele dava. Como é que estava o seu coração? Mais uma vez, a quem você ouvirá? Qual a escolha que você fez? Aí eu fico tentando imaginar o que passava pela mente de Jairo. Mais uma vez, ele já sabia que a sua filha estava morta. Não havia mais nada que ele pudesse fazer para mudar a história. Mas Jesus estava com ele e disse: "Não temas, crê somente". Jesus está com você, meu irmão, minha irmã, e Ele está dizendo: não temas, crê somente, não temas, crê somente, não temas, crê somente, aleluia. O mundo continua rejeitando e zombando da palavra de Deus, mas o Senhor nos alerta dizendo: portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Vigiai. Ô irmãos, a gente tem que estar pronto, preparado, como se Jesus estivesse voltando agora. E trabalhando como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. A mala está pronta. Não existe ansiedade para partir. Não existe. Ninguém sabe o número da sua ficha. Se tiver alguém ansioso, tem problema não. Eu passo minha ficha para você.
Mas não é assim. É só o Senhor que sabe. É só o Senhor que sabe. Então, a gente tem que estar o quê? Diante do Senhor, determinado, confiando, procurando viver verdadeiramente conforme os seus princípios. Agora, o que é que o nosso mestre nos ensina? O nosso mestre nos ensina que devemos procurar, buscar as coisas do alto. Ele nos ensina que devemos depender dEle. Ele nos ensina que devemos clamar somente a Deus em seu nome. Está lá em João 14. Pois tudo que pedides ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu vou encerrar. Meus irmãos, o Senhor tem toda a autoridade. Olha, o Senhor tem toda a autoridade no céu, na terra, toda a autoridade no universo, autoridade no mundo físico e espiritual, material. Agora, onde Jesus chega, as coisas mudam, porque Ele é a vida e é Ele quem nos concede vida. Eu não conheço a sua história, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Deus eterno é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é transcendente. E diante do seu poder absoluto, Ele está determinado a agir na sua vida com um propósito, não somente que você viva bem aqui, mas determinado que você viva com Ele eternamente. E é preciso estar sempre lembrado que viver bem aqui não significa que as aflições desaparecerão ou que o Senhor vai fazer com que você tenha uma vida de facilidades. Não. Ele está determinado a agir na sua vida, colocando em prática tudo aquilo que Ele planejou, muito antes do mundo ser formado, tudo que Ele planejou para a sua vida. O livre-arbítrio foi concedido por Deus. Então todos nós somos livres para tomar decisões. Somos livres até mesmo para aceitá-lo ou rejeitá-lo. Agora, o Senhor somente aceita decisões que vêm do coração. Quando a gente fala que vem do coração, porque vem do mais profundo do nosso ser. O Senhor quer a nossa adoração, gente. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós não somos perfeitos, mas o nosso alvo é Cristo. O nosso modelo de vida é Cristo. O nosso olhar está fixo para a frente, para o alto, em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A entrega de Jesus no Calvário foi voluntária e os seus efeitos são para a vida eterna. Se você o aceitar, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. O Espírito Santo passará a habitar em você. E aí o trabalhar do Espírito Santo vai ocorrendo para que não seja mais a vontade pessoal, mas a vontade do Senhor. Porque somente assim nós somos plenamente satisfeitos. Aleluia. Mas você precisa permitir isso. Jairo se deixou levar e depositou a sua confiança, a sua fé em Jesus, porque ele ouviu: não temas, crê somente. A mesma frase de Jesus fala para você hoje. Então abra o seu coração, deixe Jesus entrar, deixe Jesus reinar. Todas as transformações ocorrerão para melhor. Não tenha receio, porque o Senhor quer fazer a cada momento algo novo. E esse algo novo significa depender mais dEle, viver a palavra dEle, deixar que Ele vá à frente,
que as nossas decisões sejam decisões firmadas, de acordo com os seus princípios. Depende somente de mim, depende somente de você. Muitas vezes a gente acha que a luta da gente é a pior luta. Essa aflição, não tem aflição maior do que essa. Aí você vai e escuta um testemunho. Aí você diz: ô Senhor, me perdoa, porque eu achava que a minha situação era pior, mas diante desse testemunho eu estou vendo que a minha situação é 1000 vezes melhor. O Senhor não permite que venha sobre nós absolutamente nada acima do que podemos suportar. Permite não. Fique tranquilo. Mas eu estou morrendo. Tá não. O Senhor está sucedendo. Mas eu não vou suportar. Vai. Creia. Não temas. Crê somente. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Amém. Fiquemos de pé. Equipe louvor.